Estamos de volta para mais um podcast do podcast Tópicos do Vestibular. Estamos no nosso 7º podcast com a presença ilustre de 2 grandes professores da língua portuguesa. Aqui na minha frente, a professora Isolda Colasso e também o professor Fábio Coelho, que outrora, na década de 90, foi meu professor no Colégio 7 de Setembro. Além do que, todos 2, né? Também nós já trabalhamos em algumas escolas, não é isso? Com certeza. Teleios. Juvenal de Carvalho. Juvenal de Carvalho. Eu também no Tiradentes. No Tiradentes. Foi mais com 7, né? Nossa Senhora das Graças convém também. Convém lembrar, viu, meus amigos? Que ele foi meu aluno não faz tanto tempo assim, não. Então, ele ficou um pouquinho aqui. Foi poucos anos. Década de 90. Entregou o jogo. E hoje, pessoal, nós vamos trabalhar 2 temas importantíssimos, tanto para o Enem como também para o UES. No caso, as funções da linguagem e também as figuras de linguagem, ok? Então, vamos começar aqui com as funções da linguagem. Professora Isolda, queria que você se apresentasse e já falasse alguma função da linguagem. Tudo bem, foi um prazer aqui estar nesse podcast, parabenizar esse projeto, né, que incentiva e estimula, né, os professores de Fortaleza, né, grandes mestres a serem conhecidos, inclusive, né, por outros estados. Parabéns, viu, Dani? Obrigado. E a questão das funções da linguagem, é importante que a gente diferencie logo, né? Figuras de linguagem e funções de linguagem são 2 coisas distintas. As funções da linguagem, na verdade, é a função que tem um texto, que ele pode ter mais de uma função, né? Figuras de linguagem já é uma questão simbólica, né? São os recursos que são utilizados pelo escritor, né? Quem escreve o texto, para tornar o texto mais literário ou menos literário, né? Porque a gente sabe que as figuras de linguagem, elas têm muitas funções. Então, assim, às vezes o aluno confunde. A primeira coisa que ele chega e diz assim, figuras e funções é a mesma coisa? E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Exato. E aí, a parte de funções da linguagem, ela tem muito a ver com a questão de para que serve aquele texto? Para que serve esse podcast? Né? Então, ela tem uma funcionalidade, tá? Então, eu vou começar aqui com a função que eu amo, que é a função emotiva, né? E a função emotiva, ela é sempre centrada no eu, né? No eu lírico, né? O texto pode ser em parágrafos ou em verso, mas assim, vou dar aqui um exemplozinho, né, da Flor Bela Espanca, que ela diz assim: minha alma de sonhar-te anda perdida, os meus olhos andam cegos de te ver, não és sequer a razão do meu viver, porque tu és já toda a minha vida. Então, esse trechinho aí, quando ela diz a minha alma está centrado no eu, então a função emotiva é essa função, seja qualquer texto que seja em primeira pessoa do singular, né? Então, é muito importante a gente entender que essa função, ela, quando o texto está centrado na primeira pessoa, a gente coloca aí uma carga de subjetividade, né? Então, nós temos aí a função emotiva. Por isso que a gente diz para o aluno na redação do Enem não escrever em primeira pessoa. Porque ele pode, eu acho, na minha opinião, né? Então, assim, é importante que ele se afaste um pouquinho disso, né? Exato. Essa função também, se não me engano, ela é chamada também de expressiva, né? Sim. Função emotiva ou expressiva. E quando você citou aí Flor Bela Espanca, aí a gente lembra logo do Raimundo Fagner, né? Com certeza. Que musicou muitos grandes poetas, né? Desse país, Cecília Meirelles, né? E tantos outros. Mas, assim, essa música em particular, né? Essa poetisa, ela me é muito cara, né? Muito rara. E também ficou conhecida por conta que o Fagner, né? Fez essa gravação. Hoje ela é gravada por cantores de forró, né? Então, assim, ela caiu realmente na boca do povo, como diz, né? Na graça do povo. E ela é expressiva justamente porque ela indica o que? A expressividade do eu, né? Do eu lírico, né? Do que eu sinto, de como eu me sinto, de como eu me vejo, né? Então, a gente poderia exemplificar aqui muitos textos, né? Mas aí o tempo é um pouco recluso aí. E o professor Fábio Coelho, professor altamente experiente, de grandes escolas, passou por grandes escolas em Fortaleza, também na região metropolitana, mora na região metropolitana, de frente para o mar, né, Fábio? Bem próximo, né? Bem próximo. Primeiro, um abraço a todos, e é um prazer estar aqui com vocês. Vejo sempre como uma bênção de Deus, né? Porque tudo depende dele.
Se ele, nós não somos nada e nem fazemos nada. Não Exato. construímos nada, né? Então, eu parto desse princípio e pegando aí a oportunidade dessa grande professora Isolda Colasso, né? Que é sempre um prazer e estar aqui com meu amigo, meu colega de trabalho, né? Aham. Ex-aluno. Né? Vocês estão vendo que ela insiste em lembrar esse detalhe, que é um prazer, mas ao nosso amigo também aqui, Isaac, que está aqui presente aqui na equipe com a gente, um abraço e também um prazer. E obrigado pelo convite, viu? Para minha satisfação. E sinto a necessidade de dizer aqui espontaneamente que, para mim, ser professor, né? Eu fui seu professor, eu vejo mais, Isolda, como uma missão. Talvez eu acho que tem essa tendência que tem o romantismo, né? Eu estou já romantizando muito, comecei romantizando a história, né, pessoal? E vocês viram muitos que estão nos apreciando, quando a Isolda começou com Flaubert Espanca, eu declamo muito esse poema, Fanatismo, né? Que é o título do poema que ela recitou alguns versos, foi Isolda, que é um dos mais conhecidos da Flaubert Espanca, que é lindíssimo, né? Como também tem um poema Fumo, né? Que o Fagner também musicalizou, da Flaubert Espanca. Longe de ti são ermos os caminhos, longe de ti não há luar e nem rosas, longe de ti há noites silenciosas, há dias sem calor, beirais sem ninhos. Meus olhos são dois velhos pobrezinhos, perdidos pelas noites invernosas, sonhando com as tuas mãos doces, plenas de carinho. Os dias são outonos, choram, há crisântemos roxos que descoram, há murmúrios dolentes de segredo. E, pensando nele, estendo os braços, e ele é, ó meu amor, pelos espaços, fumo leve que foge entre os meus dedos. E ele é, ó meu amor, pelos espaços, fumo leve que foge entre os meus dedos. Aqui é o professor Fábio Coelho, viu? Não é o cantor Fagner, não. Mas reforçando aí a função da linguagem, né, emotiva, que é uma delícia. Nós somos românticos, né? Aqui em Passeio nós temos já esse autoconhecimento aqui. E quando você falou a questão expressiva, né? A função emotiva também pode ser receber essa classificação. E eu gostei da colocação pertinente da Isolda em diferenciar, porque realmente em todo aluno pergunta, né? Às vezes confunde funções da linguagem, até pela palavra linguagem, né? Funções da linguagem com figuras de linguagem. Aí então, é necessário, é urgente a gente de imediato fazer essa distinção. Então, exato, era preciso, né? Já para tirar agora do nosso aluno tirar essa dúvida, né? E lembrando que todo texto tem função. Ninguém escreve texto à toa, né? Ao léu. Todo texto tem função. Então, funções da linguagem, né, são justamente os propósitos que os escritores, tanto em verso ou em prosa poética, né, eles utilizam, porque todo texto, como a Isolda falou, não necessariamente tem que ter uma função. Também é uma pergunta que os alunos costumam fazer. Professor, cada texto só pode ter uma função da linguagem? Não. Ele pode ter 2, 3, quantas funções, aí depende do propósito do autor, né, no seu exercício aí. Ou no texto literário, que é bem mais frequente, ou até mesmo no texto não literário. Inclusive, né, Fábio, muitas vezes é cobrado isso, né? Predomina a função emotiva ou poética. Ou predomina a poética e às vezes o aluno confunde, porque ele acha que poesia e emotiva é a mesma coisa. E nem sempre. E nem sempre é. E quando o enunciado, é bom observar também a questão do enunciado, né? Porque quando ele diz... assinar a alternativa que predomina, qual a figura, qual a função da linguagem que predomina, já infere, né, a ideia, e é bom se falar inferência textual, né, porque inferência textual é uma implicitação, né, subentende-se, né, então já abre margem, né, já amplia os horizontes na mente do candidato, né, que está ali diante da prova, realizando a prova, pelo enunciado, o aluno tem que já perceber esse detalhe. Né? Porque o enunciado é a comanda da questão. Então, quando ele já traz o enunciado, infere-se, né, a possibilidade, né, de mais de uma função, ou seja, qual a função predominante, já infere a ideia de que há mais de uma função. Se ele perguntar predominante, já subentende de que não há só uma. Exato. Né? Se ele perguntaria, identifique a função da linguagem
presentes no texto citado ou a seguir, né? Mas quando ele diz predominância, já infere, já subentende, implicita a ideia de que o aluno já tem que estar ciente, viu, meu amigo? Já tem que estar ciente, porque o enunciado é quem manda na questão, viu? Não sou eu, nem você, nem o Denis, nem a Isolda, o enunciado é a comanda da questão. Viu? E aí, por exemplo, né, Fábia, no fanatismo, você tem a função emotiva predominando, porque está em primeira pessoa, as emoções, a subjetividade, mas você tem a função poética. Né? Quando você utiliza as figuras de linguagem, né? Por exemplo, minha alma de sua arte anda perdida, os meus olhos eles andam cegos, eles não andam literalmente. Isso né? é uma figura de linguagem, né? Com a personificação. Né? E aí quando você tem, né, prosopopeia. Olha, o Dênio tá afiado. Ele estudou, viu, para o podcast. O professor estudou com o professor Fábio Coelho, literatura, viu? E aí é interessante a gente dizer isso, porque os recursos de figuras de linguagem é que vão trazer a função poética. Tá? Quanto mais, né, recursos de figuras de linguagem, mais o texto é poético. É enriquecido, né? Então é importante salientar isso. Por isso que muitas vezes, só um minutinho, Fábio, os alunos não se dão bem na prova de linguagens, porque eles acham que é só interpretação de texto, a prova do Enem. E não é. É uma prova estritamente trabalhado todas as figuras de linguagem. Uma questão de interpretação, você tem que ter um conteúdo prévio, ou de funções, ou de variação linguística, ou de figuras de linguagem, né? De sintaxe. Então, a prova ali, ela está embasada, né, em outras áreas da gramática. E é bom, Isolda, também lembrar que... deixa eu ver que eu ia falar aqui uma coisa aqui. A questão das competências e habilidades. Isso, competência e habilidades do Enem. Fiquem cientes, meus amigos, que a parte de literatura, né, no Enem, tá? A que predomina é a competência 5, viu? É a competência 5, que é constituída por 3 habilidades. Habilidade 15, habilidade 16, habilidade 17. Na habilidade 15, de uma forma assim, bem objetiva, até por causa do tempo, a gente quer passar bastante conteúdo para vocês, com o intuito, logicamente, de sempre ajudar, né? Só que somos companheiros, estamos no mesmo barco, com o mesmo objetivo, né? A aprovação nos vestibulares da vida, não só no Enem, o S, né, o Unifor e outras universidades aí, pelo mundo, pelo país afora. Também não vamos para o mundo não, porque eu usei uma hipérbole agora, não foi isso? É bom. Afora, lá na Tailândia, nem lá na Noruega, não vamos chegar a isso ao só infinito, aqui no Brasil mesmo. Espontaneamente, já usei uma figura de linguagem, que não é a função da linguagem. Eu usei uma hipérbole que consiste no exagero, né? Aí eu já parti espontaneamente para a utilização da figura de linguagem, que é a hipérbole. E, voltando à questão da competência 5, né, que realmente é que abrange, né, a parte de literatura. Aí a habilidade 15, objetivamente falando, é contexto histórico. Porque todo movimento artístico aconteceu em alguma época e começou em algum lugar. Isso é irrefutável, né? Isso é indiscutível. Então, é tanto que eu tenho certeza que a Isolda, assim como professores de um modo geral, de literatura ou do mundo das artes, a gente também trabalha com história da arte, vai iniciar uma aula sobre a escola barroca, né, sobre o barroco em si, aconteceu não perder noção de tempo e de espaço, né? Sim, professor, esse movimento artístico, denominado de barroco, aconteceu quando? Em que época? E começou por onde? Porque as escolas literárias, que até hoje nós trabalhamos em sala de aula, né, já dentro dessa competência 5, que é o programa que abrange mais a parte de literatura, na prova do Enem, todas as escolas começaram na Europa. O Brasil nunca iniciou uma escola literária, né? O Brasil, com o tempo, foi se adaptando, se renovando aí com a sua criatividade, os autores, procurando o máximo de criatividade e originalidade possível na elaboração e na produção de seus trabalhos. Mas não pode perder noção de tempo e de espaço. Então, a cada escola literária, né, você vê toda a periodização da literatura brasileira. Aliás, eu até já adiantei, né? Porque alguns alunos, a gente pergunta, às vezes falam, qual a primeira escola literária? Né? Quando começou a literatura, a periodização, o histórico da literatura no Brasil? E alguns citam, né, o quinhentismo. E a gente imediatamente esclarece, a gente sente a necessidade de esclarecer para eles que quinhentismo não foi uma escola literária. Quinhentismo foi um movimento historiográfico.
Imagine, período de início de colonização. Português e espanhol chegando aqui à colônia que iria ser chamada posteriormente de Brasil. Não tinha a menor condição social de se falar em escola literária, né? De se falar em arte. Esse povo, o rei de Portugal não ia financiar essas expedições marítimas para esse povo fazer poesia, né? Eles queriam ouro, né? Era pedra preciosa, né? Brilhantes, enfim. Na região das Minas, então, né? A habilidade 15, ela tem esse propósito, né? Que é contexto histórico. Então, sendo bem objetivo, a habilidade 15 é contexto histórico, é situar aquele movimento artístico que está sendo explorado naquela questão, aconteceu em que época, por isso que a escola literária também pode ser denominada de estilo de época. Tanto faz, escola literária ou estilo de época. E por onde começou, né? E aí é importante, né, a gente trazer aqui para o lado das funções da linguagem a função do texto literário, né? Já que o Fábio está explorando essa questão das escolas literárias, o aluno acha que ele vai cobrar só historiografia. A UES pode até cobrar, mas o Enem ele não cobra. O Enem ele cobra por meio da interpretação e por meio da figurativização. Contextualização. Né? Por meio das figuras de linguagem. Por exemplo, quando o barroco aí, o aluno precisa saber que a antítese, né? Ela é a principal figura de linguagem dessa escola literária. Então, o aluno diz assim, vou estudar de funções aqui, figuras aqui, literatura aqui, não, tá tudo intrincado, embrincado. Ou seja, né? Não é cartesiano. Não é cartesiano. Não existe a essa linguagem de não é. colocar nas caixinhas. Não. Essas... Fazer igual com o outro, é tudo junto e misturado. Então, quando você tem aí o barroco, né? Aí eu digo assim, vou estudar o barroco. Qual a primeira figura de linguagem que você tem aí? Paradoxo, que são ideias contrárias, e as figuras de linguagem e a antítese, que é você colocar um antônimo ao lado de outro antônimo, né? O amor é um contentamento descontente, né? Do Camões, né? O amor, como é que o amor pode ser um contentamento, professora? E como é que ele descontenta? Se você não amou... E não se sente, né? Se você não amou, você não vai entender. E é bom lembrar... Eu digo muito para os meus alunos, porque... É bom lembrar, Zora, também, que às vezes o aluno ele ainda sente a dificuldade de diferenciar a antítese do paradoxo. Do paradoxo. Né? Porque não tem como haver paradoxo sem antítese. Mas pode haver antítese e não constituir paradoxo. Sem paradoxo. Então, o Gregório de Matos Guerra, né, que foi o Mister, o grande, né, o Boca do Inferno, né, com a sua língua ali ferina. Né, com a sua língua ali ácida, aquela lâmina, que segundo a Ana Miranda, que é uma grande historiadora, né, no seu livro Boca do Inferno, que é uma preciosidade, ela deixa bem claro que realmente ninguém escapava dessa língua ácida do Gregório de Matos Guerra, que foi um grande poeta barroco, né, aqui baiano. Né? Aí eu me lembro, eu tô lembrando aqui de duas outras figuras de linguagem. Certo. Ironia e sarcasmo. Sim, com certeza, muito presente na obra dele. Do antítese para o paradoxo. Quando eu lembrei aqui, né? Que em todo paradoxo está presente ou estão presentes antíteses. Mas nem sempre antítese forma paradoxo. Tá? Então a gente costuma dizer, em sala de aula, né, Isolda, que o paradoxo são antíteses condensadas numa mesma frase. E essa condensação gera um descontentamento para o aluno, para o leitor, qualquer que seja ele, né? Independente de estar objetivando vestibular ou não. Porque o paradoxo nessa condensação das antíteses dificulta muito a compreensão. Porque a partir do momento que eu digo que você é feio e bonito, aí você fica, não, hein, o professor Fábio Coelho, não né? pode. Eu sou o cara que eu me visto bem, né? Toquei com a camisa nova, recém-comprada, cortei o cabelo e tal, com a intenção de ficar bonito. Então, eu sou feio, eu sou bonito, né? Isso não, Dente, você é feio e bonito. Aí você fica sem entender, né? Meu Fábio, é de duas uma, não tem como. E o paradoxo consiste justamente nessa condensação, né? O feio e o bonito, né? Que são palavras de sentido oposto, né, contrários, né, que são antíteses, formam antíteses, e que constituem o paradoxo. Mas você está lendo o Gregório, o soneto dele, né, que você percebe que ele fala aqui da vida, que no início do verso, depois aí lá na frente ele fala da morte, mas não está constituindo paradoxo. Ele apenas usou palavras de sentidos contrários, exemplificando a antítese, expressando-se poeticamente através da antítese, como a professora Isolda falou, muito presente no Barroco, não é? Como exemplo. Então, nem sempre, né? Você viu só entrar palavras no sentido contrário, independente da posição dos versos, já são antíteses, mas não estão formando paradoxo. Agora, você é um pequeno grande homem, né? Um bom outro exemplo bom de paradoxo. Pequeno grande homem. Agora, se eu explicar, meus amigos,
olha, você... Não, professor, eu não entendi. Eu sou pequeno, eu sou grande, né? Não, você tem uma estatura, né? Não pequena. Muito pequena, né? Não muito extensa, não muito densa, uma estatura pequena, mas você é grande nas ideias, você é um Águia de Aia, você é um Rui Barbosa. Da vida. Viu? Que é para não se sentir assim tão diminuído, né? Ele é pequenininho, né? Aquele tampinha, meu mete-homem, enfim, né? Mas nas ideias, né? Aí a gente usa até um pouco já do eufemismo, né? A sua vida para não ficar tão ofendido. Pô, você está me chamando de tampinha, está me chamando de meio mete-homem e tal. Mas não, as ideias... E aqui é a essência do homem, né? Que está aqui dentro da gente, da nossa subjetividade. Isso que engrandece o ser, é a espiritualidade, é a alma, né? É o intelecto, né? É a cultura. E esse é o nosso grande objetivo aqui nessa reunião, né? Aqui nós estamos batendo papo culturalmente falando, né? E o Fábio acabou de quando fala com os alunos aí que estão em casa, de falar, vamos para a gente finalizar as funções da linguagem aqui, de falar da função fática, né? Você entendeu, Dênio? Então, quando a gente abre esse pressuposto de falar com o leitor, com o ouvinte, esse eco, né, que é formado, ele é especificamente a função fática. Né? Porque ela é centrada em quem? Centrada no meu locutor, né? Alô. O professor faz isso demais, né? Não? A gente, vocês entenderam? Aqui no microfone. Compreenderam? Né? Ou até bater no próprio microfone. Testando. Que é a função fática também. Essa função é muito importante, né? Na comunicação. Na transmissão da mensagem, né? Com certeza. E a função... Telefone, né? Alô, não estou escutando, né? Fala mais alto, né? Não, está muito baixo, né? Aumenta o volume, né? E não só isso, às vezes... Porque seu celular está muito fraquinho, né? Vamos comprar um celular melhor. Vamos brincar um pouquinho, porque... O Machado de Assis... Isso, é com alegria, né? Aprender com prazer. Porque a gente só aprende, Isolda e Dênio, quando a gente tem prazer de aprender. Ninguém obriga ninguém, né? Aluno nenhum. A gente tenta conscientizar, estimular com a palavra amiga, né, de incentivo. Mas ninguém obriga ninguém a querer aprender. A gente só aprende aquilo que a gente quer. Agora, quando você tem um propósito que é passar no vestibular, você não tem essa liberdade toda. Aí você tem que ter um amadurecimento, você tem que se educar no intuito de eu posso não gostar. Eu lembro da minha época que eu fiz vestibular, que faz tanto tempo assim, né? Foi na década de 83, viu? Exatamente, 1983. Mas não vamos entrar nesse detalhe temporal, não. Tá bom? Não só tinha o UFC, o S e o Unifor. Era. E o Unifor nem pensar, viu? E aí, essa questão de ter esse zelo, esse cuidado, voltando à questão das outras competências, até porque eu sei só a 15, né? Eu lembro que eram 3 competências, 3 habilidades na competência 5. Aí 16, que a Isolda estava falando. Né? Então, as questões do Enem condensam, conciliar compreensão de texto e diferenciar compreender texto, né, compreensão textual ou intelecção textual, que é usar a tua inteligência para captar, para você realmente entender sobre qual assunto o texto está falando, qual o assunto que o texto está abordando. Cognição. Aí, pronto, é só cognição. Aí eu tenho intelecto, né, que aí varia, cada pessoa tem o seu. Né? E tem o seu potencial, e tem a sua dimensão, né? Tem a sua extensão. Vocabulário. É muito relativo. Né? Aí é consequências de leitura, bastante leitura. Lógico que vai te facilitar e muito nesse teu intelecto você perceber que qual ideia ou quais ideias estão sendo abordadas naquele texto, naquela questão. E o que não falta é texto do Enem, né? Porque são no mínimo 40 textos. Por que no mínimo? Porque muitas vezes numa mesma questão vem 2, 3, 4 textos. Né? Então é bom que esclareça isso. E a habilidade 16 é identificar recursos estilísticos. Então as figuras de linguagem já é um exemplo de recurso estilístico. Super frequente, por isso bastante cobrado, e por isso nós escolhemos esse tema também para esse nosso encontro. Né? Por conta da importância que ele tem no Enem. Sim, e assim como relacionado cursos, aos não só Enem, textos. Qualquer vestibular. Né? Então, compreender o texto, né? É o cognitivo, é o intelecto, e interpretar, aí já vai para outra dimensão. Outro departamento. Né? A interpretação, muitas vezes, requer, a subjetividade, aí, como eu falei, a questão do exercício da leitura, né? De você identificar o estilo. Opa,
é uma Clarice Lispector. Alguns alunos que estão nos assistindo, eu sabia que ele ia falar em Clarice Lispector, porque eu sou apaixonado. É né? fã. Mas assim, a Clarice, ela é universal. não sei por quê, né? Porque é tão difícil, né? Às vezes eu acho que é um lado masoquista que eu tenho de leitura. Quando eu quero sofrer, aí eu puxo da estante. Eu acho existencialista. Viu? Porque muitas vezes dói, né? A Clarice, ela consegue chegar muito lá dentro, né? Assim, nas entranhas aqui, nas feridas da alma. Da alma. Né? Aquelas brechinhas, ela vai lá, mas ela vai lá para mexer na ferida, viu? Para cutucar. Aí dói. Né? Por isso que eu usei aqui essa metáfora, eu usei já outra literatura psicológica. Figura, a metáfora, né? Que é essa introspecção, né? Esse psicologismo tão aprofundado e que tem gente que morre de medo. Porque com Clarice não tem meu termo. Você lê o primeiro texto dela, uma crônica, um conto, um trecho ali de uma prosa poética, né? Quem sabe até um romance. Na primeira leitura, você toma uma decisão. Ou você ama ou você odeia. Não há meu termo com Clarice Lispector. E lembrando que é uma autora recorrente no Enem, que sempre aclaiu para os nossos alunos. Né? Quando aparece Clarice na prova do Enem, a questão já está é um diferencial. Já está no rol das questões muito difíceis. Muito difíceis. Que a gente sabe que o Enem precisa ter, né? Assim, faz parte da proposta do Ministério. Algumas questões de um nível muito alto e questões bem simples, né? Questões chamadas bem fáceis, né? Tem umas muito difíceis e há umas muito fáceis. Clarice já vai para o lado Quando difícil. Aparece Clarice, eu oriento muito os nossos alunos. Nós orientamos muito os nossos alunos, né? Olha o nome do autor abaixo do texto primeiro. Depois tu vai ao texto. Porque você, quando olha para o nome do autor, uma Cecília Meirelles da vida, você já estudou Cecília naturalmente. Já sabe a escola literária, né? Naturalmente, já começa as luzes a acender. A Cecília, né? Neossimbolismo, musicalidade, subjetividade, espiritualidade. Aí as luzes vão acendendo. Então, eu vejo como autopreparação. Quando você vai ao texto, você já vai familiarizado. Aí você já se sente mais à vontade. Eu conheço o estilo de Cecília Meirelles, né? A gente estudou bem em sala de aula de Cecília Meirelles. Então, é uma preparação, né? É um exercício pré-texto. Agora, imagine o aluno, né, Fábio, que não gosta de literatura. Ele vai ficar ali naquelas 24, 23 questões que ele vai acertar, porque ele vai ficar sempre no texto mais raso, que não é o texto literário, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de Clarice, né? Eu me lembro muito uma obra dela que eu analisei na semiótica, que se chama A Paixão Segundo GH, que para mim é uma obra que todo mundo, depois dos 40 anos, devia ler. Por que, Isolda? Porque é uma obra que ela vai... É como se ela fosse renascer por meio desse livro. Né? E ela utiliza uma figura de linguagem para o casamento, que o casamento dela está acabado. Na verdade, ela quer se livrar do casamento. Não que o casamento seja uma coisa ruim, mas naquele momento dela, o dela, né? Eu não sei se a autora... Não vamos confundir aqui a autora com a obra. Viu? Bem claro esse detalhe, viu, meu povo? Não que eu gosto de fofoca, mas fui dar uma vasculhadazinha básica, tá? Na vida dela, nesses 25 anos, basicamente, que eu tenho mais dedicada a Clarice, não sei por que me veio essa vontade de conhecer tanto, e fui vasculhar, sabe, o casamento, né? Porque ela lançou o primeiro livro dela, aqui, o Romance Perto, o Coração Selvagem, que foi uma bomba. Aí ela tinha 19, 20 anos, novinha ainda. Adolescente. Mas totalmente desconhecida, ninguém conhecia. E o nome estranho, Lispector, é tanto que ela publicou o livro, né? E se casou com um diplomata, que foi o marido dela, né? No caso, obviamente, e foi em plena Segunda Guerra Mundial, foi viajar pelo mundo afora. Viajou o mundo inteiro em plena Segunda Guerra Mundial. Por isso que ela é uma das maiores tradutoras, né? E a Clarice viajando com Love, né? O marido dela, né? E aí olha, não tô... Viu? Não estou batendo martelo, tá? Houve essa ideia por aí, né? Mas deixa eu falar aqui da Paixão Segundo GH. Viu? Né? Esse livro, ela usa... Uma traiçãozinha básica, viu? Que aí foi o que findou, né, o casamento, e ela retorna para o Rio de Janeiro, né? Pois eu não sei se o livro é uma autobiografia, que a gente não pode afirmar isso, mas né? apresenta traço, No entanto, entretanto, né? Você tem lá, ela usa uma muleta, ela usa a palavra muleta como metáfora para o casamento. É como se ela não conseguisse andar com as duas pernas dela sozinha.
o personagem, né? Da Paixão Segundo GH. Ela tem que utilizar a muleta. E a muleta, para ela, foi essa vida fútil que ela levou. Uma vida que ela tinha sempre o amparo do casamento, da situação. E aí ela resolve se livrar de tudo. E ver como realmente ela é. E aí ela faz uma outra comparação, né? Que é uma comparação literal com a obra do Kafka, que é a barata. Ela bota a empregada para fora, a secretária, e aí ela vai e encontra uma barata no quarto. Né? A como a barata, né? O Kafka, sim, o Kafka tem essa antropofagia, né? Mas a Clarice, muito interessante, ela vê a barata e ela se vê como se fosse uma barata. Ela é a barata. Ela é a barata. Mas nós somos a barata. Porque ela fugiu. Ela fugiu do propósito de vida dela. Quem nunca fugiu, né? Nós somos a barata. E é por isso que esse livro é importante. Nós somos a barata. Do povo, nós somos a barata, tá? Do Kafka. E outra, há informações de que estão fazendo um filme, né? Sobre isso. Sobre o livro, justamente, que A Paixão Segundo GH. A Paixão Segundo GH está sendo aí já levada à cinematurgia, viu? E devido a esse enigmatismo, né? Claro, isso tudo é enigmático, né? Agora, não é uma obra fácil, né, Fábio, de ser lida, né? A gente tem aí muitos alunos que não conseguem ler Machado ainda, ler a questão da Clarice, porque a gente tem a questão hoje da tecnologia, que o aluno, o jovem, né, em si, até o adulto, ele está acostumado com textos curtos, textos simples, com vocabulário, né, reduzido. E aí, quando ele pega linguagem objetiva, que não utiliza recursos, né, as figuras de linguagem, então, quando ele pega uma Clarice Lispector para ler, ele vai se deparar... Fica muito denso. Então, assim, o ideal é ele ter um certo conhecimento, usar a função referencial, abrir o livro, ver quem foi Clarice Lispector, quais são as características da Clarice Lispector, né? Essa é a função referencial, né? Que a gente tem do texto, livro didático, abrir conceitual, né? Conceitual. Também isso é dita importante. Denotativa, né? E, menina, ele fez o dever de casa, estudou. Será que ele foi aluno mesmo, hein? Eu acho que foi. E a função referencial é a que a gente utiliza mais quanto professor, pra gente vai preparar as aulas, né? A gente coloca essa informatividade o tempo inteiro para o aluno. Mas é como o Fábio está dizendo. O Fábio levantou uma questão muito interessante, que é o ensino ele precisa ser lúdico, né? Ele precisa ser interessante. Por isso que o Enem, eu bato palmas para o Enem, como ele faz a prova de língua portuguesa e humanas, né? Porque ele, por meio do texto, ele utiliza o texto como chamariz, né? Para trabalhar uma temática, seja ela de qualquer disciplina. Então, isso aí é fora do normal, né? Isolda, eu acho que o Enem, ele começou... É aquela história. Atirou no que viu e acertou o que não viu. Isso. Porque lá no final da década de 90... era de fato o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Era um medidor, um avaliador externo, né? Que acabou sendo porta de entrada para a universidade a partir de 2009. Isso, eu até ressaltar esse fato, porque eu lembrei também o ano 2009, oficialmente, primeiro Enem, né? E, na minha opinião, é um ponto de inflexão, porque, assim, deu um giro de 180 graus... que fez com que... A mudança era para ter sido de baixo para cima, e foi de cima para baixo. De cima para baixo. Como a maioria das coisas na educação brasileira, né? Infelizmente. Já que citou Clarice, como Clarice sempre dizia, tudo é tão incerto. E o aluno, como a Isolda falou, né, que o aluno prefere procurar aquelas questões objetivas, né? Onde pau é pau e pedra é pedra. Clarice não, viu? Pau pode ser pedra, pedra pode ser pau. Outra coisa. Ou qualquer outra coisa. Tudo é tão incerto. Depende do contexto, e outra, né? A gente pensa que ela está falando A Paixão Segundo GH, com o César Autor, que é um espetáculo, embora eu prefira o Lustre. Tá? Eu sou apaixonado pelo Lustre, da Clarice. Embora também... conquanto, para não repetir o embora, vamos usar o conquanto, né? Para não lembrar que o conquanto é uma conjunção, né? Que passa ideia de pode ser substituído por mesmo que, né? Pelo embora, que citamos há pouco, é uma conjunção concessiva, né? Que não é tão conhecida usar um conquanto, né? A gente usou embora, né? O mesmo que, né? Apesar de... Mas o conquanto é bom saber, meus amigos, também passa ideia de concessão. O embora veio mesmo de vamos embora. Vamos em boa hora. E foi se apocopando, viu? Isso é um metaplasma linguístico
Viu? Queria até fazer uma homenagem aqui, mas não sei se é viável, mas fica aqui na minha memória. Estou lembrando de um grande mestre, não era só professor, um grande mestre com quem eu aprendi, e nem se estuda mais em sala de aula, metaplasmas linguísticos. Na faculdade Costinha. estuda-se ainda. Metaplasmas faculdade, linguísticos. Eu tive esse professor, aonde de trabalhar com esse professor, num colégio bem lá de trás, né, que se tornou, na época, a grande potência no Nordeste todo. E eu lembro das aulas que eles faziam sobre metaplasma, na apostila deles, sobre metaplasma linguística. Eu lembrei da apócope, né? Mas a forma, vamos embora, foi se apocopando espontaneamente Redução, uma redução. no falar popular. Porque a língua vou fazer uma metáfora, a língua é um ser vivo, viu? Ela nasce, ela cresce, ela se transforma e pode morrer. Né? A palavra é um ser vivo. A palavra pode cair em desuso, né? Com certeza. Como signo linguístico, é um ser vivo. E a parte mais bonita é essa metamorfose, essa mudança, né? E isso voltando à questão da outra competência, que é a competência 17, né? Que eu falei que é a habilidade 15, 16. A habilidade 16, que é identificar recursos estilísticos mais variados possíveis, né? E a habilidade 17, né? Que é a terceira habilidade dentro da competência 5, que é patrimônio nacional. Aí entra a intertextualidade, né? Então, por exemplo, uma questão que eu criei uma vez para um simulacro, uma escola que eu já trabalhei. Eu peguei uma cantiga de amor, lá da Idade Média, trovadorismo, tá? E usei uma canção, um poema lírico, amoroso de Cecília Meirelles. Olha a distância temporal, né? De uma cantiga medieval, trovadoresca, para Cecília Meirelles. Com suas redondilhas e cestilhas. Lembrando que Cecília, embora modernista, apresentada mais super simbolista, que também usou cestilhas, que também usou redondilhas, né? Que usa, desculpa, as sinestesias. O simbolismo, adoro, né? Cinco sensações, que é uma figura de linguagem também. Né? Amigos, né? É bom sentir, né? Ser sinestésico, Cazuza, né? já dizia, eu só sei sentir, né? Então, a gente que é da linguagem, né? A gente que é lá do post-romantismo, essa coisa da sensibilidade. Então, a habilidade 17 é patrimônio nacional, é fazer justamente, ver assim, o que é que está sendo aproveitado, reaproveitado de tempos ermos, tá? Porque o que é bom fica. O que é bom fica. Tem um poema da Cecília Meirelles que ela diz, eu vou voltando à função emotiva, eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre e nem sou triste, eu sou poeta. Irmão das coisas fugidias, atravesso noites e dias do vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Eu sei que eu canto e a canção existe, né? Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. E aí, só um minutinho, que coisa linda, né? Aí o aluno vai lá e coloca função emotiva. Errou. Qual é a função predominante nesse texto? É a função metalinguística. Porque ele vai explicar em primeira mão o que é fazer poesia. O que é cantar. E usa uma metáfora, né? Cantora, e aí, predominantemente, você tem o aluno já viu que estava lá em verso, ou é poético, ou é não é. A função predominante nesse texto é metalinguística. Está explicando como é que eu faço, faço poesia. Né? Então, a primeira predominância é a função. Né? Apesar de ter também tem emotivo e tem a poética. Dizendo, eu canto, né? Aí o aluno, professor, ela é uma cantora? Não, é porque a poesia dela é muito musicalizada, ela primava muito pela musicalidade, aí a gente já pega as figuras de linguagem, né? As figuras fônicas, né? Fonêmicas, né? Como a literação, que ela usava frequentemente, a assonância. Que é de repetição de consoantes, aluno, gente. Né? A literação é a repetição da mesma consoante, né? E a assonância é a repetição da mesma vogal. Então, isso o quê? Isso gera ritmo, dá ritmo ao texto. Lembrando um verso de um poema da Cecília Meirelles, em que ela diz, o vento vem vindo de longe ao VVV. Então, excelente exemplo de aliteração. Isso. Posso passar para Chico Buarque? Pode. Aí você tá, né? Mas antes de passar para o Chico, deixa eu aqui colocar alguns autores. Certo. E vou primeiro para o Fábio, depois para a Isolda,
Aí vocês dizem se eles são tranquilos ou não para o aluno na hora do Enem. A certo? interpretação, né? Isso. Então vamos lá, começar aqui com o Fábio. Vou dizer que alguns autores você disse se é tranquilo ou não para o aluno. Compreendi. Álvares de Azevedo. Até pela época, né, foi século XIX, ele foi o ícone da geração ultra-romântica, né, conhecida também como geração mal do século. Aquela obsessão dele pela morte, muitas vezes, o aluno tem dificuldade de compreender, né, porque era real. Né? Isso, às vezes pensa que é uma figuração, mas era real. Ele realmente era um jovem, né? Ele é bem jovem, porque morreu com 21 anos de idade, de uma vida boêmia desregrada, e sabe-se lá por quê, tinha essa obsessão pela morte. Ou seja, eu vou usar aqui um paradoxo, mais uma vez. Ele morria de vontade de morrer. E morreu, né? Tanto e clamou, novo, né? Tanto poeticamente chamou-a, que ela veio buscá-lo, com apenas 21 anos de idade. Então, para o aluno Álvares de Azevedo, não é um autor fácil, né? Nesses poemas em que ele realmente... Ele usa muita gradação também, né? Isso. Ascendente e descendente, para falar do desespero dele, Agora, né? tem que os autores dizem clímax e anticlímax, né? Mas até tem poemas chegar. mais serenos, Namoro a Cavalo. Todo mundo entende. É um poema brincadeira. Que aparecer na prova, que a gente fala tanto Álvares de Azevedo, como Outra Poeta da romantismo. Morte, Sinistro. Eu lembro que eu fiz uma aula, não sei se na tua época, que eu colocava umas velas na sala de aula, né? Aí eu mandei fazer um caixão, de uma vez, né? Do Monteiro alunos Lobato. talvez estejam escutando, viu? Lá tem tempos Memórias aí Póstumas de Brás passados. Cubas. Eu, literalmente, Machado de Assis. mandei fazer um caixão, pedi, né, uma acendeza perto de casa, para fazer literalmente um caixão mesmo, né? Mas não entrou no caixão não, né? Não, mas eu andava com esse caixão para cima e para baixo dentro do colégio, né? Lá em que eu trabalhava na época, para cima com o caixão no ombro. Então imagina, nem chamava atenção, né? Eu nem gosto de chamar atenção. E aí, eu colocava aqui no canto da sala, aí eu fazia umas cruzes de cartolina, papelão, pregava na parede, aí apagava as luzes da sala e enchia o chão de vela. Um dia eu quase cedi um colégio, né? Eu sei que foi demitido, viu? Os alunos adoram, né? Fugir do lugar comum. Exato. E você ensina por meio do lúdico. Algo que é extremamente complexo, aí né? eu declamo... Lembrança de morrer, né? Que é o clássico dessa obsessão dele pela morte. Aí não é fácil para o aluno lembrança entender. de morrer. Quando em meu peito rebentasse a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, né? E por aí vai. Mas aí eu acho também um desafio aí é a linguagem também, né? Na questão do Álvares de Azevedo. É um campo. Por conta do século também, né? A linguagem, mas... Isolda, João Cabral de Melo Neto. É um dos mais difíceis, né? Assim, do modernismo, né? Realmente de análise, é um dos meus preferidos. Objetividade, né? Ele trabalha muito com a questão do concreto, né? Da objetividade, mas também extremamente complexo, né? Na sua, vamos dizer, eu digo, é um poeta texto. Existencialista, né? E uma linguagem, assim, muito... Rebuscada, mesmo para... Às vezes, mas ele era modernista. Mas ele tinha, né, essa... Porque com o passar do tempo, assim, no decorrer do modernismo, né? Porque a primeira geração foi aquela geração... Que veio ruptura, quebrar. né? Quebrar, né? Anarquista, né? E com aquele, vou usar aqui mais ou menos a metáfora, aquela poesia molecagem. Né? Ironia, total. Brincadeira e tal, aquela coisa meio... Influência das vanguardas, né? Futurismo, cubismo, as raízes do modernismo, as raízes que geraram a escola que iria ser chamada, né, denominada de modernismo, né? Indiscutivelmente as vanguardas foram as raízes dessa última escola literária até então, na periodização da literatura brasileira, que foi o modernismo. Porque é difícil saber até quando durou o modernismo, né, Isolda? Ele trabalha muito também essa questão, né, esse resgate aí dessas mistura tradição com modernidade. Ele faz isso, e ele faz brilhantemente, fazia, né? Considerado, né, o João Cabral de Melo Neto, hoje, né, ele e o Ariano Suassuna, assim, dois autores, assim, indiscutíveis. A poesia do João Cabral, hoje, ela não fica aquém de Shakespeare, não fica aquém de nenhum poeta, né,
mundialmente falando. Então, não é um autor fácil, não. Não é. Eu acho mais difícil ainda do que Álvaro de Azevedo. Eu acho que o desafio do Álvaro de Azevedo é a questão da linguagem, mas ele fala da questão da morte, da vontade aquelas questões existencialistas da adolescência, né? Ele fala dessas questões. Agora, o João Cabral, ele entra com outros temas muito... E os metapoemas dele. Né? Os metapoemas dele, você fica louco para tentar decodificar os metapoemas dele, né? Ele usa muita simbologia, né? A pedra do sono, educação pela pedra. É o concreto, né? Agora você vai para a Morte de Vila Severina, que é a obra-prima dele, e você viaja com a musicalidade, com a questão latifundiária, com toda essa interdisciplinaridade, sim, porque toda a parte histórica. E ele já começa, né, Morte e Vida, né, Fábio, com a questão de uma antítese aí, né? O que era morte para muitos, para aquela família que cuidava da morte, que embalava o morto, que cantava o morto, para aquela família, quando alguém morria, era vida para ele, para o eu lírico do poema. Porque ele não tem no interior aquelas pessoas que vão lá, cantam as novenas, limpam o morto, pintam o morto. E ele, quando uma pessoa morria, para essa família era vida. Porque ela tinha que... E eu acho que isso resgata muita questão ali da Raquel de Queiroz, né? Também com o 15, que muitas pessoas morriam, né? Ali do regionalismo na segunda fase. Né? Porque o personagem é severino, né? Que é o que peregrina, corta todo o sertão, né? Nordestino, em direção à Paraíba, né? Lá o rio Capibaribe, né? E vai só encontrando morte pelo caminho, né? Então... não poderia ser vida e morte, né? Porque ele só vai encontrando morte, mas ele quer vida. Ele quer encontrar um lugar em que ele possa ter qualquer vida. Coisa que ele se apegue e consiga sobreviver. Ele pensava que em Recife iria encontrar a vida. E encontrou lá, foi mais morte. Então, ele fica à beira lá do rio Capibaribe, chega o mestre Carpina, né? Chega ao lado dele e que estás aí fazer, homem? Né? E aí a poesia é todo... você lê cantando, não tem como ser, é todo musicalizado. E a estética, a função poética. O Nordeste... A forma, né? A questão da estética, né? Da forma, a metrificação, assim, bem próxima da homogeneidade, os versos praticamente com a mesma métrica, com a mesma quantidade de sílabas poéticas, o trabalho que não deu para João Cabral escrever Morte de Vila Severina, né? Um poema um tanto extenso, e essa aula de vida, né? De luta por resistência, quem é que não tem... Nós todos somos civilizados. Influência de Camões, então, não é civilino, né? É um civilino na vida, porque todos nós somos civilinos na vida. Todos nós procuramos também, né, sobreviver nessa labuta. Correr atrás. Né, como no meio do caminho tinha uma pedra, já estou passando para Drummond. Né, eu ia te perguntar, Drummond. Olha aí, né? Ótimo. Drummond. Depende do poema, viu? Porque Drummond teve fases, né? Viveu muito, e por isso escreveu muito, e se renovou muito. Aí eu volto para Cecília, que começou a ter um poema que ela começa, dizendo que a vida só é possível reinventada. E esses poetas que viveram mais tempo, que não foi o caso do Álvares, né? Que não deu tempo nem de se reinventar, né? Porque morreu com 21 anos, né? Como o próprio Casimiro de Abreu também, que foi mais ou menos com essa geração da década dos 20. Mas o Drummond chegou à terceira idade, né? Chegou à maturidade e foi se renovando. Então, você tem estado Drummond explicando as fases, né? Começou aquela fase gauche. Olha, eu quero que os versos francês, né? Porque eles falavam que me ensinou dele. Eu já sabia que chamava gauche, viu? Fase gauche. Aí foi com a nome um dia chamou embaixo. Mas todo mundo chama gauche. Eu posso. A pronúncia. Eu estudo francês lá na UES, viu? E essa palavra é francesa, a pronúncia é gauche. Também é a única palavra como que eu sei é que a em gente francês. Diz obrigada, né? Pronto, a gente aprende muito também em sala de aula. Gauche. Né? Aí nunca mais esqueci. Né? Aí eu me dizia, olha, o pessoal faz gauche, o pessoal escreveu gauche. Eu disse, não, pessoal, isso aí é francês. Vocês não conhecem francês? Se eu soubesse, viu? Mas da fase gauche para a última fase dele, memorialista, você vê Drummonds. Não é um Drummond. Nunca foi só um. Foram Drummonds, né? E tu foi se reciclando, se renovando. E quando ele... Só um minutinho. E quando ele coloca José, pra mim é o auge dele, né? Show. E agora José, a festa acabou, José. A luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Só verbos intransitivos, ó. A noite acabou, sumiu, esfriou. Nenhum objeto direto tem. Por quê? Ele usa só verbos intransitivos para dizer que o José, como qualquer José, qualquer Maria, ele pega um nome simples, acabou, não tem vida, né, para ele. Então, ó,
Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula em jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora ele não tem mais nem o que fazer com o ódio, com a incoerência dele. Né? Nem morrer mais ele pode. Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar. Mas o mar secou, quer ir para Minas. Aí ele faz uma autobiografia, né? Que é a cidade dele. Que é a cidade dele, né? E agora... essa parte é uma gradação linda, para quem gosta de figura de linguagem, né? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José, sozinho no escuro. Qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua pra se encostar. Nem sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José, José, para onde? E aí esse José somos nós, né? Que passamos, como a gente né? lembrou o Severino, do João Cabral, é o José do Drummond. Só que altamente moderno, né? Um José assim. Né? Essa modernidade. Um José mais atualizado. Cotidiano. Mais atualizado. É porque é uma das características, né, da poesia dele, é o cotidiano. Nós somos severinos, nós somos Josés. Isso mesmo, né? Então não é o José, é o José da vida, não é o Severino, é o Severino da vida. Então todos nós somos severinos do João Cabral e somos José do mestre. Para mim, o melhor poeta, permita a minha colocação, adiantada. Né? De quem? Quem é o seu preferido? Agora eu fiquei curiosa. Drummond. Na prosa não abro mão da Clarice, viu? Meus alunos sabem disso, e meus amigos também. Eu sou suspeito porque eu sou brasileiro, né? Então, a questão da musicalidade, né? Quer dizer, tão presente hoje na contemporaneidade, os autores assim estão primando pela musicalidade, dessa licença poética e tudo, né? Tem muito autor bom. Aí não dá para contar, aí dá uma infinidade, né? E que bom, nós temos uma riqueza tão grande cultural, escritores maravilhosos que eu nunca compreendi, porque nenhum até hoje conseguiu o Prêmio Nobel de Literatura. Prêmio esse que acontece, que existe há tantos anos, né? Vem atravessando décadas. O Machado, se fosse vivo, teria conseguido. Eu vou com a Clarice, tá? Ou então com o Guimarães Rosa, que é outro monstro, né? Eu gosto muito da Clarice também. Que se não tivesse... Há quem diga, que eu li em algum canto, tá? Que eu não vou inventar, é que na década de 60, porque quando ele ingressou, quando ele se inscreveu para a academia, o João Guimarães Rosa, né? Também mineiro, que é uma região rica, viu? Minas é um Ceará, né? Minas Gerais é Adélia Prado. Minas é um Ceará. Prado, que tem aparecido, né, com mais frequência, mais contemporânea, já da década de 70 para cá, né? Ela era avó quando publicou Bagagem, seu primeiro livro, né? Adélia Prado também mineiro, excelente. E Drummond abriu as portas para ela, né? Quando ela foi para São Paulo. Drummond ele foi quem apadrinhou a Adélia Prado, e aí começou a ser premiada, e começou a aparecer no Enem, já que é o mais jovem no Enem, né? E ela estava fazendo um bolo na cozinha, ali com um caderno de receita, e veio aquele dom, aquela inspiração, que é aquela chama de inspiração. E começou a avó começou e voltou para Divinópolis, não ficou em São Paulo. Eu achei lindo isso, né? Saiu da passarela Rio-São Paulo, foi lá, brilhou, foi premiada, conquistou o seu espaço, nacionalmente falando, mundialmente falando, porque é traduzida para vários países, mas mora em Divinópolis, né? E lembrando que está vivo, porque tem uma vontade. Geralmente fala dos autores como todos tivessem morrido, né? Mas autores bons tá viva, viu? Com certeza. E, por exemplo, a Adélia Prado também. O Drummond também, ele utiliza muito a questão da anáfora, né? Que é a repetição inicial. Né? O político gosta muito, estamos na época da eleição. Adora fazer isso, né? Tem as músicas também, né? Que o Enem traz muito também. Milton Nascimento, Caetano Veloso, Chico Buarque caiu muito já. Gilberto Gil, essa galera do tropicalismo toda, né? Uma galera mais nova também, né? E que também gera, né? Adriana Calcanhoto. Musicalidade, né? Por exemplo, quando ele diz assim, quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi. Então temos uma anáfora aí, né? Quando essa repetição inicial. Para os meninos que esse povo que está nos assistindo, que a anáfora é a repetição de palavra ou expressão, qualquer que seja, no início de verso ou de frase. No caso da e é tão simples, gente, de estudar, se você for realmente abrir lá o seu livro, né, fazer essa revisão das figuras de linguagem, quando você pegar o texto, vai ser muito mais pontual para você, vai ficar mais fácil, porque muitas vezes ele utiliza o texto, mas para cobrar uma interpretação, uma figura, e aí o aluno diz, é só uma interpretação. Não é. Não se iluda, porque não é. Né? E eu digo mais ainda, as aulas de literatura eram para ser dobradas em todas as escolas.
E muitas porque vezes ela que dá o suporte. só colocam uma aula por semana, né? Mas desde que o professor tenha essa consciência, né? Se o objetivo é Enem, de trabalhar literatura historicamente falando, né? Escola por escola com suas características, primeiramente com a sua contextualização histórica, mas também com a utilização dos diversos recursos estilísticos de autor para autor, de obra para obra, de texto para texto. Então, isso é muito cobrado, essa conciliação de interpretação ou intelecção textual na mesma questão e a cobrança de recursos estilísticos presentes naquele texto. Como você citou a Anafra, né, Isolda? Que é a repetição no início, aí o aluno pergunta logo, professor, e a repetição no final? Aí eles acham estranho o nome, né? Chama-se epístrofe, né? Epístrofe. A linda palavra, a repetição no início, linda, né? Do verso da frase, e no final chama-se epístrofe. E, professor, isso foi uma repetição seguida no meio do verso. Aí a repetição seguida chama-se, olha, essa que você vai achar curiosa, Dente, chama-se episeuce. O X. Episeuce. Mas não se preocupe que o Enem não vai cobrar esse nome, tá, gente? Tipo, com a mesma... Poxa, no primeiro... Cobra de outra forma. No primeiro Enem, Zudo, cobrou oxímoro. Quem era que lá sabia o que era oxímoro, né? Que é o paradoxo. Paradoxo. É o mesmo paradoxo. Se tivesse perguntado, identifica qual a alternativa que exemplifica o paradoxo, provavelmente a maioria teria acertado. Mas perguntou o que era oxímoro. Ninguém em sala de aula lá usava oxímoro, passou a usar depois que caiu no Enem. Aí o professor passou a usar oxímoro em sala de aula. Porque ninguém usava não, vamos ser sinceros, ninguém usava não. Era paradoxo. Agora, é muito importante assim, o aluno focar não nas questões fáceis, né, gente? Eu acho que o aluno tem a obrigação de acertar as fáceis e as médias. As difíceis, que são Clarice Lispector, intertextualidade, né? João Cabral de Melo Neto, a Hilda, que é difícil de cair. A Hilda, ela é um pouco, ela sofre um certo preconceito da literatura em si, né? Uma autora muito complexa, né? Muito fantástica, mas por muito tempo sofreu muito preconceito. Questões eróticas que fazem com que isso, né, se perpetue. Infelizmente, a nossa literatura, né, vulgar, ela está aí, ela precisa ser lida também, né? Muitas vezes o aluno começa por uma literatura dessa, né? Então é o começo, né, para ele. Pode se chamar de a literatura que está à margem? Sim. Literatura um tanto quanto marginal, né? Ela tem Paulo Leminski, né? Curitibano, maravilhoso. Mas até então, poeta marginal. Começou ali pela margem, né, de Curitiba, até chegar às grandes editoras. E até hoje muita gente boa que está nas comunidades, né? Produzem trabalhos belíssimos, nos mais variados gêneros, lembrando que no Enem não cai só diferença do texto e linguagem verbal, né, sobre os quais estamos falando, mas o Enem também aborda texto de linguagem não verbal, que é o texto imagético, que é a pintura, que é uma escultura, que é um texto. Pessoal, uma pintura é um texto? É um texto. Então o Enem vai cobrar que você leia esse texto. Mas como é que eu vou ler uma pintura? Então vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Vamos exercitar como é que se lê pinturas. Diferenciando as vanguardas, né, que são as mais cobradas, diferenciando a pintura de uma Anita Malfatti, né, para uma Tarsila do Amaral. Mas a gente tem, esse último Enem agora, a gente teve uma cobrança de autores atuais, muitos autores contemporâneos. O Itamar Vieira é um deles, né? Que cearense? Não. Se eu não me engano, é pernambucano. Pode ser que eu esteja errada. Né? Eu li o Torturado dele, né? Que ganhou um dos prêmios aí da literatura, Jabuti. E ele lançou um outro livro agora e lançou um livro infantil também. Então, ele caiu tanto na prova de humanas quanto caiu na prova de linguagens. Foi muito interessante porque ele aborda nesse livro dele, ele aborda a questão do escravismo e as consequências do escravismo na vida das pessoas. E é uma menina, tão lindo esse livro, é uma menina que ela perde a língua e aí ela é a narradora do livro. Ela vai mexer no facão, né, da avó, e ela corta a língua e ela perde a língua. E aí esse negro fica sem a fala, né? Porque o negro ficou sem nada, né? Então ele vai abordar essa questão social muito forte e excelente. Um autor que, se você pegar para ler, você lê, você não quer parar de ler. Então, assim, maravilhoso, maravilhoso. Ou então, tiro o chapéu. Sobremesa. Maravilha. Mas é até para
para qualquer pessoa, porque é uma linguagem fácil, mas isso não quer dizer que não seja extremamente profundo. E rico. Né? É, inclusive marxista. Exato. E a questão da negritude, né? Que eu estou apostando muito nesse tema, que está sendo muito aí, né, exibido e justo, né? Todo esse comentário, toda essa abordagem, essa preocupação, essa veemência, né? Essa chamada, essa puxada, né? Para essa preocupação social, racial, né? Tá tudo que é mídia, tudo que é imprensa, tudo é meio de comunicação. Que houve agora uma condenação, né? Muito, então eu acho que vem muito assim, eu acho que eu acho que eu estou recebendo com o espírito, entendeu? Um sentimento de que é um tema que vai ser tema bem da abordado. redação, você está dizendo? O tema de uma redação, né? Que eu acho bem propício, ou até mesmo em Na textos própria prova de vai ter, com autores que certeza. trabalham literatura com esse enfoque, né? A questão do negro. Lima Barreto. Não só né? lá na escravidão, né? Durante séculos e séculos, mas o negro atual. Né? Que é o preto. Que não é mais negro, é preto. Então, eu acho que vem muito, assim, eu espero que, estou contando muito, assim, acreditando muito, porque está muito na mídia, está muito comentado, debates, conferências, mais palestras, né? O índio, né? Que também até tão esquecido, né? Na própria literatura, Gonçalves Dias, né? O poeta indianista lá do romantismo, né? Com o o seu Juca Piramo, um clássico maravilhoso, nacionalista, né? Como um Alencar que brigava ali por uma... E é interessante observar... E essa personificação... Interessante observar a questão de... O aluno muitas vezes pergunta, a gente estuda ali a literatura colonial, né? Quais as escolas que aconteceram no período colonial? Enquanto o Brasil era colônia de Portugal, barroco e arcadismo. Principalmente quando o Brasil... sim. Então, por isso que muitos historiadores, até chegam a ser categóricos, que a literatura brasileira começou mesmo, foi a partir do romantismo. Justamente devido a um Alencar, um José de Alencar da vida, um Gonçalves Dias, à frente tomaram no intuito de buscar uma identidade para a literatura brasileira. É tanto com toda a sua lusofobia, né? O Alencar clamava ali que seus colegas escritores escrevessem com português Brasil, né? E não português de Portugal. Então o Alencar não queria mais nada de Portugal, tinha raiva de Portugal, né? Rompemos, somos livres e nos roubaram tanto, né? E aí houve essa questão. Então a questão da busca da identidade nacional começou mesmo só a partir do romantismo, com Alencar à frente e o poeta Gonçalves Dias. Desculpa, eu tenho que fazer só um minutinho. Vai. Uma crítica que a gente tem que fazer a esse período é que o negro ficou totalmente esquecido, né? Não existe um hiato, existe muita crítica à obra de Alencar nesse sentido, que é como se ele fosse o único herói, né, indígena, e o negro foi totalmente esquecido durante muito tempo. Por isso que eu concordo com o Fábio, eu acho que vai vir muitas temáticas relacionadas à questão da negritude, né? Dessa importância, né, do negro, né, para o nosso, né, do preto, né, para a nossa sociedade. Porque parece que não existe. Exato. E, mais uma vez, não que eu gosto de fofoca, tá? Mas há quem diga que o José de Alencar, era conservador, né? Eu tenho certeza. Ele era contra a abolição da escravatura, viu? E o pai dele, né, o senador José de Alencar, que o Alencar, como escritor, foi deputado várias vezes, né, no Rio, porque aqui no Ceará ele não foi, não. Mas o pai, senador, era liberal. Que normalmente é o contrário, interessante, né? é o contrário. O pai normalmente é conservador. E o filho E era o liberal. contrário. E no caso da família Alencar, não. O pai, senador, era liberal. A avó, mais liberal ainda, né? A Bárbara de Alencar, né? Que foi presa, inclusive. Comprava Mártir, escravos, né? uns amigos, né? Que eram ricos, para libertá-los, né? Para alforriá-los. Então, desde a avó, o liberalismo. Aí vem o jovem, né? O pivete. Altamente conservador. Altamente. Você não vê na obra do José de Alencar, né? Que ele era altamente contra a abolição da escravatura, né? Exato. Então, Gente, acho que é um tema que está muito bem abordado. Eu acho que vai ser muito bem abordado nesse próximo Enem. show de bola. Queridos, nós já estamos no final do nosso podcast, certo? Foi uma satisfação enorme a presença de vocês e eu queria que vocês dessem as suas mensagens finais. Professor Fábio Coelho. Primeiro, creio em Deus, viu? Vão à prova com Deus, viu? Com Jesus, Nossa Senhora aqui no coração, tá? Segundo, acredite muito em vocês mesmos, tá? Sem pessimismo, levanta a cabeça e vamos em frente. E acreditando que vai dar certo. E vai dar certo não, né, David? Que já está dando certo. Está dando certo. Porque isso aqui é um trabalho que já está acontecendo. Vocês vão só comprovar, tá? Esse trabalho todo que a gente está realizando, né? Vocês vão nos presentear
com aprovação, com um sorriso brilhante no rosto, viu? Com muita fé, viu? Com muito estudo, com muito trabalho, que é assim que a gente ganha, que é assim que a gente vence, né? Que a gente realmente corre na vida, e almejando vitórias, e conseguimos, né? É na luta, é na labuta, é na persistência, e desistir nunca, tá? Então, é uma questão mesmo assim que eu deixo bem claro, é nesse sentido, de passar esse propósito, você ter o propósito. Eu vou passar assim no Enem. Se tantos passaram, por que eu não vou conseguir? Vou conseguir sim. Estou estudando com bons professores, estou uma excelente equipe de professores, independente da instituição, como aqui no nosso encontro, né? E fica essa palavra aí, amiga do professor Fábio Coelho, do professor Nem, do professor Isolda, cada um, e, né? Nessa homogeneidade espiritual. A gente tem essa tendência, porque sem espírito não existe, né? Corpo e espírito, o que vale é o espírito. Né? O corpo vai ficar, o espírito vai transcender. Né? Quantos escritores, né, trabalharam como a metafísica, né? Clarice defendia, a Cecília, que nós comentamos tanto aqui, o transcendentalismo. Né? Então, vão em paz, mas com trabalho, com estudo. Não dar essa aula, baixar a cabeça, não. Olhar para o professor, eu acho que eu entendi, mas explique de novo. Professor, o senhor colocou, eu quero mais exemplos. E com essa persistência, eu estou chamando de persistência, e assim já está dando certo. Eu estou já aguardando o convite para o churrasco da comemoração. Estamos aguardando, viu? Show de bola. Bom, gente, eu queria primeiro agradecer ao Dênio, né? Parabéns pelo projeto, né? Eu acho que abre espaço, né, para professores, né, estarem mais perto dos jovens. Isso é muito importante. Agradecer o Fábio, né? Eu chamei o Fábio porque, assim, eu gosto muito da presença dele, né? As coisas se conectam e acaba dando tudo certo. E queria dizer para o meu aluno que está me ouvindo, né, que agora passa a ser também um pouco nosso aluno. Eu tenho 30 anos na educação, esse ano estou fazendo. E dizer o seguinte, a diferença, gente, é a leitura. Então, se você lê, antes de dormir, um conto do Lima Barreto, você, com certeza, se você fizer isso durante 2 meses, a tua nota no teu simulado, ela vai aumentar de 20% a 30%. Então, a leitura hoje, ela é um diferencial na vida de qualquer pessoa. Imagine para quem quer fazer um vestibular, né? Tão complexo como o Enem, né? E como a UES, tá? Então, um abraço, obrigada, viu? Obrigada ao Fábio, obrigada ao Dene, obrigada ao Isaac, viu, Isaac? Eu só mais um minutinho. Um minutinho, vai lá. Bem um minuto mesmo. Eu na cabeça da Chico Buarque, lembrando, eu te amo. Eu te amo. Né? Eu assisti que Tom Jobim. Bossa Nova, entender Bossa Nova dele. Se já perdemos a noção na hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir. Tá muito apaixonado. Se tornaste a nossa sorte pelo chão, se na bagunça do teu coração, meu sangue errou de veia e se perdeu, como? Se na desordem do armário embutido, meu paletó enlaça o teu vestido e o meu sapato ainda. Viu, não é ainda. Né? Que é o metaplástico. Pisa. Né? Ainda pisa no teu. Não, acho que tu estás te fazendo de tonta, porque eu te dei meus olhos para tomares conta. Agora conta com meio de partir, minha nobre jovem amiga Isolda. Viu? Não se iluda, eu não vou partir. Ficaremos juntos. Lindo, muito bom, poema, lindo. muito. Gente, esse foi o nosso 7º podcast com esses temas magníficos, funções e figuras de linguagem. Agradeço enormemente a esses 2 grandes professores, Fábio Coelho e Isolda Colasso. Até mais.